Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa casa nessa tarde que vai começar a esfriar, né? Já tem uma garoa aí, a meteorologia está dizendo que vem uma frente fria com chuva, inclusive no Rio acho que já está chovendo desde manhã cedo, São Paulo também, mas estamos aqui para aquecer os nossos corações com esse ensinamento tão importante da doutrina espírita que nos acolhe, que nos acalanta, que nos aquece, nos orienta, né? Estávamos aqui conversando aqui fora do ar e tem sido veiculado hoje na internet, o G1 mesmo publicou, de um caso que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, numa cidade que não foi divulgada a cidade, de fenômenos físicos ocorrendo numa casa com duas crianças, uma família, pedras, etc, 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 e eles não sabem o que fazer, demoliram a casa. Olha só, aí não vai resolver nada. Aí foram para um colégio e o fenômeno, o problema foi junto com eles para lá. Então você veja que se eles conhecessem a doutrina espírita, olha só como diz a Valéria, a maravilha que é esse conhecimento e a maneira de tratar desses problemas, infelizmente, que ainda se debatem a gente, né? Infelizmente. Bom, vamos fazer o nosso momento de reflexão e fazermos a nossa prece para darmos início à nossa reunião de hoje. A nossa irmã Sueli vai dar continuidade ao tema Relações Além Túmulo, que tem tudo a ver aí. Relações Além Túmulo na tarde de hoje. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez aqui nos reunimos em seu nome, Mestre Jesus, e em nome de Deus Todo-Poderoso, solicitando o auxílio do alto, dos trabalhadores desta casa na espiritualidade, que possamos apreender ao máximo todos os ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados pela nossa irmã na tarde de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre querido, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Uma boa tarde para todos nós, que a gente absorva bem os conhecimentos da doutrina, né? Caso aconteçam coisas aí conosco, esqueci, a gente saber explicar, né? Isso é um fenômeno natural, não existem fenômenos sobrenaturais, tem nada sobrenatural, tudo que acontece é natural. Pode não estar na alçada da ciência ainda, porque eles não querem incorporar, mas é natural, é ciência, é explicado pela física, principalmente a quântica, né? A física quântica explica muito bem todos os fenômenos mediúnicos, tudo que existe aí, abordando o campo, né, onde tudo acontece. E o pensamento viaja através do fluido cósmico universal, como a gente já viu aí na semana passada. Então não existem obstáculos, o espírito não precisa estar ao nosso lado. Aliás, o espírito que provavelmente, né, está provocando aqueles fenômenos naturais lá, não necessariamente está lá, não tem que estar. Ele não precisa estar dentro da casa, demoliram à toa aquela casa. Então, realmente, a falta de conhecimento, a falta de estudo sobre essas questões, né, a ignorância leva a essas atitudes que realmente não têm fundamento. Eles foram abrigados numa escola e os fenômenos estavam acontecendo lá na escola, porque ali alguém está oferecendo fluido. Provavelmente as duas crianças estão oferecendo fluido e o espírito está aproveitando e fazendo acontecer. Mas qual o objetivo? Não sabemos, né? Que ele quer chamar a atenção, quer. Agora, para quê, né? Isso aí não podemos afirmar. Um médium que diz que ou ele quer a criança ou ele quer a propriedade. Espírito não precisa de propriedade, né? Espírito não precisa da casa. Então nós costumamos passar, né, nesse ensinamento da doutrina espírita, que os espíritos, eles não estão ligados à casa. Quando os fenômenos acontecem na casa, é porque foi a história que aconteceu ali na casa, junto com aquelas almas que viveram ali na casa. Não é a montagem, não é a construção, não. É o que aconteceu ali.
é a história de vida ali, é o que houve com todos os espíritos que ali moravam. Então ele não está ligado a esse ambiente físico, ele está ligado à história que aconteceu ali, tudo que houve ali. Então a gente aprende essas coisas no Espiritismo e aplica realmente na vida que a gente leva, né? Em todos os lugares nós temos irmãos desencarnados e muitas vezes eles estão ainda no ambiente em que eles viveram porque ainda não se desligaram, né, da vida. E se tiver um médium ali, alguém que tenha uma sensibilidade a mais, vai perceber a presença, e esse espírito também pode determinar, se ele conseguir uma interação fluídica, interagir com aquelas pessoas na casa, se for interessante para ele e não houver nenhum impedimento. Então essas coisas são fenômenos naturais, os espíritos interagem no mundo material, estamos sempre sob a influência deles. Não existe a possibilidade de cortarmos a influência dos espíritos sobre nós. Isso não existe. Todos nós estamos o tempo inteiro sendo influenciados pelos espíritos. Agora, quando essa influência deixa de ser uma simples influência para se tornar uma obsessão, é outra história. Aí já está havendo um consentimento da nossa parte sobre aquela influência, né, com aquela influência que eles estão que está acontecendo. Mas a influência nada pode segurar, porque somos energia. Nós não somos o corpo, né? Nós somos energia. Então essa energia, ela está em contato constante com as energias dos desencarnados. Então o que acontece, o que nós podemos fazer é trabalhar a questão da qualidade da influência. Porque como ela está ligada à nossa sintonia, ela acontece através da nossa sintonia. Se estivermos mal sintonizados, a influência será de espíritos inferiores. Se estivermos bem sintonizados, a influência será de espíritos bons. Então o que nós podemos fazer é isso, né? O nosso poder aí é com a questão da qualidade da influência, mas a influência existe sempre. Dentro da nossa casa também sempre existe, né? Mas o que a gente pode fazer? Não há nada que se possa fazer com essa questão, né? Contra a influência dos espíritos. Nada. O que se pode fazer é contra a inferioridade. Isso aí a gente pode fazer. Um espírito inferior, para nos influenciar, para interagir conosco, nós temos que estar na mesma faixa vibratória dele. Senão a gente não vai receber nenhuma influência inferior. Agora, a questão da obsessão já é uma outra história, né? A obsessão, ela já se torna mais grave. Não é uma simples influência. Não é uma influência espiritual sutil, a obsessão. Ela já é mais séria, ela já é mais notável para nós, né? Quando a gente começa a ficar, tanto assim que a própria palavra já diz isso. Quando alguém está com alguma ideia constante, a pessoa fala: "Ih, filho, você parece estar com uma obsessão com isso", né? É realmente isso. A influência acontece, a gente dá importância para ela se torna uma obsessão. Aí, se a gente não cuida, não é? Os espíritos vão insuflando pensamentos, e a gente não vai cortando, deixa acontecer. Dali a pouco a gente passa a acreditar naquela ideia do espírito, né? Naquela sugestão que o espírito faz conosco. Aí a gente já está entrando na questão da fascinação. A gente começa a acreditar no que eles estão falando. Se a gente não faz nada, a gente deixa acontecer, vai subir mais um pouco, isso aí vai cair na questão da subjugação, quando a gente não só recebe a influência, quanto dá importância ao que o espírito fala, acredita no que ele está falando e executa o que ele manda. Aí é a última fase, né? É a fase da subjugação. Por isso que quando, às vezes, a gente fala: "Ah, mas por que Deus permite uma situação dessa?"
uma pessoa totalmente subjugada. Olha, ela que deixou acontecer. Ela não ligou quando estava na influência, não percebeu que tinha que mudar a sua sintonia para cortar essa influência inferior, foi deixando, entrou, passou a ser uma obsessão, também não se importou, não deu ouvidos a ninguém que falou, né, que chamou atenção, foi acreditando naquilo que a pessoa estava, que o espírito estava falando, e depois passou a executar, porque ela acredita e executa. Né? A gente faz aquilo que a gente acha que deve, que é aquilo que a gente acredita. Então, os espíritos falam que isso ocorre, mas nenhuma desses estágios, melhor dizendo, nenhum desses estágios, ele é irresistível. Nem o último. Sendo que o último já fica mais complicado. Né? Porque quando a pessoa já não é dona do próprio pensamento, quando ela já está acreditando em tudo que o espírito está falando, quando ela acha que realmente aquilo é verdade, ela já está perdendo a noção. Ela está perdendo o senso, né, de crítica. Aí ela começa a executar. Então, nesse período é muito difícil. É por isso que a gente tem que dar muita atenção às coisas que a gente ouve das pessoas, principalmente daqueles que convivem conosco. Porque quem vive no dia a dia é que realmente está por dentro do nosso comportamento, da nossa atitude. Né? Porque na rua a gente ainda usa muito verniz social, aqui dentro todo mundo é bonzinho, né? Mas é no dia a dia ali dentro da nossa casa, principalmente com aquelas pessoas que nos incomodam, com aquelas pessoas que costumam reclamar muito das coisas, que esses não vão ter mão leve, né? Esses vão baixar o braço mesmo, não querem nem saber. Vão fazer crítica pesada. Então, se eles falarem, é melhor que a gente atente, principalmente amigo, gente. A gente fala que amigo, a gente que tem amigo, a gente tem uma preciosidade, né? Porque o amigo, que é amigo, ele quer o bem do amigo. Não é colega de trabalho, não é conhecido, é amigo. Amigo é amigo, ele quer seu bem, ele quer te ver feliz, ele quer sua vitória, é amigo. Então, se ele percebe alguma coisa, e amigo, não é que ele conheça o outro, não é bem isso, que nem a gente mesmo se conhece, né? Não sabe do que, na verdade, é capaz. Mas ele sabe, muitas vezes, dos defeitos, das qualidades, alguma coisinha ele sabe. Convive, conversa, né? Confidencia. Então, se aquela pessoa que se diz amiga da outra é amiga, ela está vendo que tem alguma coisa errada, que a pessoa não está numa boa fase, então deve falar, deve chamar a atenção. Ah, mas se ficar chateado comigo, se for amigo de verdade, não vai ficar. Não vai ficar, vai entender. Né? Então o amigo chega e fala, fulano, cuidado, você está diferente, vê o que está acontecendo, você não era assim, olha o que você está falando, olha como é que você está agindo. Né? Atenta para isso, preste atenção, o que está havendo. Né? Igualzinho quando a gente vê alguém realmente fazendo algo errado e a gente gosta dessa pessoa, a gente vai lá, fulano, cuidado com isso, olha o que você está fazendo, isso não vai dar bom resultado, isso não vai prestar, né? Daí a gente deve ouvir, a gente deve ter essa humildade para ouvir, até mesmo do inimigo, até mesmo daquela pessoa que está dentro da casa da gente, que a gente sabe que fica o tempo todo implicando, mas mesmo assim não custa nada. Dá atenção e verifica se a pessoa não tem razão. Mas aí é aquela questão, a necessidade maior é da reflexão. Refletir é flexionar para dentro. Isso é refletir. Não é? É flexionar a mente para dentro da própria mente. Então a gente tem que pensar sobre o que está fazendo. Porque depois não vamos esperar que a gente vai ficar isento das responsabilidades, porque não vai, tá? Não vai. Não vai por isso. A pessoa que está sendo muito obsidiada, que ela está na beira, né, de cometer uma loucura aí por obsessão, por subjugação, ela não vai ser isenta da responsabilidade de ter deixado a situação chegar até ali. Porque a própria pessoa tem que se conhecer. Por isso, pelo menos um pouco. Né? Por isso é que Jesus ele recomendava jejum e oração. Né? O jejum não é de alimento, é jejum da alma, é jejum de pensamento, é o jejum de sentimento, né? Não ficar desejando mal, não ficar com raiva, ficar com ódio, porque isso aí atrai troço ruim. E orar,
né? Então era orar e vigiar em seus pensamentos. Isso é a única coisa capaz de nos fortalecer diante das influenciações. Porque ninguém estará isento daquilo que vulgarmente se chama de tentação. O mundo é cheio disso o tempo inteiro, né? As pessoas são inferiores, como nós também somos inferiores. A gente está no mesmo barco. A Terra é um planeta de provação e expiação. O que não vai faltar é isso. E quando isso está lá no Pai Nosso, né? Quando a gente dita o Pai Nosso, que a gente pede, não é? Essa questão aí, quando a gente fala, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ora, se fosse assim era muito fácil, eu vou ficar pedindo a Deus, para Deus não me deixar cair em tentação e me livrar do mal. Ora, que mal? O mal, ele é muito bem explicado pelo Espiritismo, né? O mal, ele é o resultado da má escolha que fazemos, do mau uso do livre-arbítrio. Então a gente sofre. Então é um mal. Fizemos uma escolha ruim, vamos ter aí, né, um resultado ruim de alguma coisa. Isso já é um mal para a gente. Então isso foi uma escolha. A gente agiu mal, a gente vai ter como retorno isso aí. É a lei de causa e efeito. E não, então não pode ser evitado. Não pode, a gente não pode estar isento disso. Deus não vai nos isentar da responsabilidade sobre os nossos atos. E não deixar a gente cair em tentação é muito fácil. A gente vai ficar ali sempre escorado pelo Espírito Protetor, por Deus. Não foi isso que Jesus pediu, não. Quando ele disse, ele falou, não é evitar a tentação. Ele não pediu isso no Pai Nosso. Não, a interpretação não é essa, né, não deixar que as tentações cheguem até nós. O mundo é assim. O mal está aí, né? Os dias são maus, está lá no Evangelho, está aí. Nós é que temos que nos fortalecer. Então, quando ele fez esse pedido, não nos deixeis cair em tentação, não é que para evitar a tentação, não. Esse em aí, ele é uma preposição com valor de tempo. Ele tem valor temporal. Não é? Porque o bicho-papão realmente da língua são esses elementos de ligação que tem todo uma ideia encerrada e às vezes a mesma palavrinha, né, tem vários valores, né, que são as polissemias, vários significados. Quando ele diz não me deixeis cair em tentação, esse em ele tem então um valor temporal. Quando, ele quer dizer quando. Não me deixes cair quando eu estiver em tentação, quer dizer, me ajude a ficar forte. Isso a gente pode pedir. A gente só não pode pedir que Deus nos isente dessas coisas, porque tudo isso é provação. Ora, diante de uma tentação, diante de um problema, se a gente resiste a isso, é muito bom, né? Mas muitas vezes a gente precisa de apoio para a gente resistir, né? Imaginemos uma bobagem também, um exemplo chulo, bobinho. Aquela pessoa que está tentando armar um quebra-cabeça. Ela está tentando armar ali, ela está tentando sair daquela situação, né? E aí, ela não quer ver o resultado, ela não quer que... Aí o outro fica do lado assim, parece o anjinho e o diabinho. Você quer que eu te fale? Eu sei fazer isso, no instantinho eu te falo, você faz. A pessoa, não, mas eu não quero, eu quero descobrir. Aí o outro, isso mesmo, não vai atrás dele não, tenta você vai conseguir. Então é o anjinho com o diabinho, né? Aí no momento em que a pessoa consegue aquilo, que ela está sendo provada na sua inteligência, na sua atenção, quando ela consegue montar, que ela consegue fazer, é uma alegria, porque é uma vitória para ela isso, né? Ela tentou, ela exigiu de si mesma. É um exemplo bobinho, mas imaginemos quando nós estamos diante de uma tentação muito grande na nossa vida, né? Porque nós temos as nossas tendências. Nós trazemos de outra encarnação tendências que a gente tem vergonha de ter, e Deus que nos livre de alguns dos nossos amigos descobrirem que a gente tem essa ou aquela tendência. A gente guarda aquilo ali, 7 chaves, né? Aí, quando a gente está diante
diante de uma tentação que vai colocar em prova a nossa resistência a dar seguimento ou exteriorizar aquela tendência, e a gente consegue, é uma vitória muito grande. Ali é que a gente vê, poxa, realmente eu estou forte diante disso, eu não sou mais aquela pessoa, né? Não sou. E isso nos faz muito bem. Então foi isso que Jesus pediu, né? Não me deixeis cair quando eu estiver em tentação, quer dizer, me ajude, me dê força. É o anjo da guarda atuando, a gente abre os canais para que os espíritos nos ajudem, né? Eles estão em constante interação conosco. Então vai depender da sintonia em que nós nos encontrarmos, né? Paramos aqui na 285, quando na 284 foi a última coisa que a gente falou sobre a questão de como os espíritos constatam, não é, a sua individualidade. Eles dizem, constatam a sua individualidade pelo perispírito, que os torna seres distintos uns dos outros, como os corpos entre os homens. Então a gente fez o comentário sobre essa questão e ela se desenvolve nessa pergunta aqui, ó. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Então essa resposta é muito interessante que eles dão. Olha, eles dizem assim: vemos a nossa vida passada e a lemos como num livro. Vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos a sua passagem também da vida para a morte. Então, olha que interessante isso aqui, né? Quando a gente fala na questão da regressão a vidas passadas, ou até mesmo, né, a própria vida, porque quando se fala em regressão, tem aquela regressão a essa vida que passou, essa que a gente está hoje, os primeiros anos, né? Então é a essa vida passada, ou a vidas passadas, que são outras experiências que tivemos aí com outras personalidades. Quando a gente explica sobre isso, fala sobre isso, o Espiritismo não é contra isso, mas também não é a favor dessa banalização que está aí. As pessoas querendo vasculhar o passado. Ora, se o espírito renasce numa nova oportunidade ali para que ele possa interagir aqui no mundo, para resgatar o seu passado delituoso, para ele se reajustar com as almas que nesse momento, né, estão ali ao seu lado, encarnadas ou desencarnadas, se ele tem a bênção de esquecer o que passou, é porque isso é importante para que ele possa agora tomar atitudes sem nenhuma interferência do seu passado na sua consciência. Vai ter no seu subconsciente, que é a questão que a gente falou aqui das tendências, né? As tendências que temos mostram quem fomos no passado, o que fizemos no passado. Elas estão presentes no arquivo mental. Elas nos ajudam hoje. Elas não estão no nosso nível de consciência. É exatamente isso aí que, quando se faz uma regressão a vidas passadas, é trazido ao nosso nível de consciência. Nós não vamos ao passado. É ele que vem até nós quando o profissional, usando do seu conhecimento aí, por conta ou da magnetização ou do meio hipnótico, ele vai abrir esse subconsciente, que é a casa do cérebro das realizações passadas, e todas aquelas tendências, todos aqueles conhecimentos vão vir ao nosso nível de consciência. Ali, olha só como que isso é sério. Nós não vamos só ver a nossa vida. Não, se eu vou ver a vida que tive, eu vou ver a vida daquelas outras almas que também coexistiram comigo naquela época, né? Que também lutaram com a minha situação ali, que vivenciaram as experiências comigo. E não vou conseguir filtrar isso. Então eu vou ficar sabendo. Por exemplo, nós temos aqui, né? Nós não estamos aqui nessa casa por acaso.
Não estamos por acaso aqui, né? Aliás, o acaso não existe, né? Muito menos no reino nominal. Então, nós temos esse grupo, né, que está unido aqui no centro, trabalhando aqui. Uns trabalham fazendo, né, a exposição da doutrina, outros trabalham na mediunidade, outros trabalham na armação, na burocracia, na administração da casa. Tem um grupo trabalhando. Não é por acaso. Nós não estamos nos conhecendo hoje, nesse tempo. A gente já deve ter tido experiências aí, como com qualquer pessoa, com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, né? Então, imaginemos, eu, Abel, Ângela, a gente está aqui, né? Então, se eu fizer uma regressão a vidas passadas, é provável que eu os encontre também lá naquela vida que eu tive. Então, olha, eu vou invadir a intimidade deles. Que coisa mais íntima do que isso? Uma vida passada? Né? Eu vou invadir a intimidade deles, porque ele vai aparecer. Se eu tive uma experiência de vida com esse grupo aqui, né, inserida no mesmo grupo que eu estou hoje, essas experiências vão aparecer. Então, essas personalidades, elas vão aparecer lá, na minha experiência passada. Então, quem foi o Abel na minha vida passada? Quem foi Ângela na minha vida passada? Quem foi Zé Manel? Quem foi Magui na minha vida passada? Pode ser que eles estivessem no mesmo grupo de interatividade minha no passado, das minhas experiências. Então, olha, eu vou ficar sabendo. No livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, isso ficou muito claro ali. Não é? Quando ele levou sua paciente às experiências passadas, inclusive numa das experiências havia lá um pediatra. Eu acho que ele era pediatra, tem um tempão que eu li esse livro, acho que ele era pediatra, ele era namorado dessa paciente dele, né, do Dr. Brian Weiss. E lá no passado, ele, quando ela regrediu, ela encontrou o próprio psiquiatra, esse que é atual namorado dela, em outras experiências em vida passada, e vai aparecer tudo. As coisas que foram feitas, que foram vivenciadas, atitudes tomadas. Olha que invasão de privacidade na vida das pessoas, né? Não é nem nessa, é de uma outra. Então, isso é uma invasão enorme. Então, isso só pode ser feito, ou pelo menos só deve ser feito, os espíritos orientam, em casos de extrema necessidade. Mas muito extrema mesmo. Isso é quase que não deve ser feito. Porque se houver necessidade para a gente lembrar de alguma coisa, isso vai aparecer num sonho, vai ser algo espontâneo, que não vai expor a privacidade dos outros espíritos, apenas aquilo que a gente precisa saber. Né? Como às vezes existem casos, né? Temos uma pessoa na casa que tinha uns problemas muito fortes de relacionamento, né, com alguém da casa mesmo, e num sonho teve a liberação dessa ideia, né, dessa lembrança. O que aconteceu lá atrás para que hoje tivesse uma animosidade, uma antipatia, vai ser o nosso próximo assunto aqui, ó, relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos, que às vezes a gente tem uma antipatia tão grande por uma pessoa que está ali convivendo com a gente agora e que não merece aquilo, né? Que é uma pessoa legal, uma pessoa bacana, tá numa relação boa, né, de ação, na atividade da casa e tudo, e é uma antipatia que a pessoa tem, que a gente já entra pedindo a Deus para nos ajudar a vencer isso, né? Então, caso aconteça e a gente possa saber o que aconteceu para nos ajudar a trabalhar essa questão, nós vamos ter essa revelação. Nós vamos ter ou numa intuição ou num sonho, sendo que isso vai ser medido. Nós não vamos entrar na intimidade de ninguém, apenas nos vai ser esclarecido. Eu já tive uma experiência dessa muito interessante, onde eu não fiquei sabendo de nada, mas eu soube, o que eu precisava de saber era que aquilo que estava acontecendo era por conta de algumas atividades que tivemos no passado.
né? Então isso pôde me ajudar um pouco, como acontece com muitas pessoas. Por isso que essa questão de trazer ao nível de consciência situações que já vivenciamos no passado com outras pessoas, é muito perigoso isso. Pode aumentar em muito a antipatia que a gente tem pela pessoa, dependendo do que foi feito, né? Dependendo das vivências que a gente teve no passado. Então, isso a gente tem que ter assim, um cuidado muito grande mesmo na hora da gente tomar uma atitude dessa. E isso está banalizadíssimo, né? Aqui em Friburgo, então, muito mesmo, né? Eu, quando consigo orientar, quando uma pessoa vem e pergunta, eu digo, fulano, você tem livre-arbítrio, você faz o que você quiser, né? E com quem você quiser. Agora, preste atenção, lê um pouco antes sobre isso dentro do Espiritismo. Ah, mas não tem isso lá. Mas tem a bênção do esquecimento. Nessa questão que fala sobre a bênção do esquecimento, ali tem muita orientação do porquê que eu não lembro, do porquê que eu não tenho consciência do que eu fui, do que eu fiz, né? O que nós precisamos saber, a gente sabe, né? As tendências nos mostram quem a gente foi. Então, cuidado com elas. Não dê vazão a elas, né? Vamos pedir ajuda para sermos fortes diante das tentações que o mundo não vai nos oferecer sempre. O mal vai sempre existir, principalmente em mundos de provação e expiação. Porque muitas vezes é ele que vai nos fazer ansiar pelo bem, que vai nos ajudar a fazer a nossa reforma. Quando a gente sofre, quando a gente passa uma necessidade muito grande, compreende que foi culpado, lembra? Voltamos aqui à questão do buraco. Quando a gente cai 3 vezes no mesmo buraco, a gente passa a prestar atenção. Não é possível, eu estou caindo de novo nisso, eu estou fazendo de novo isso. Então é através do mal, do erro, que a gente aprende. Isso é fato e é importante que seja assim. Precisamos vivenciar as coisas para a gente aprender e ver que não vale a pena, né? Só vivenciando ali aquilo que a gente está desejando muito, não adianta o outro falar, né? Às vezes a gente precisa levar um susto, ou então, atendendo aos apelos do anjo amigo, né? do espírito protetor, a gente vai se instruir, vai se informar e nem cai no buraco, né? Mas se cair, vai ter consciência de que caiu, né? Porque quis, né? Então, quando na espiritualidade a gente se desvencilhando daquela perturbação própria a cada um, né, inerente a cada um por conta da desencarnação, a gente começa a ter uma visão plena da nossa vida. Então a gente tem uma visão plena do que fez. Aí estando ali não tem como, não é uma invasão de privacidade lá, porque a gente não está procurando isso, né? Os espíritos não podem se esconder uns dos outros. Então na dimensão espiritual, nós não temos mais o corpo físico. Nós não estamos mais com os nossos conhecimentos limitados. Não mais nada, não tem uma casa mental, uma casa para acobertar nada disso. Nós estamos livres, nós estamos com o nosso pensamento passeando pelo universo. Então é evidente que nós vemos as coisas que estão aqui no mundo. Nós vemos os nossos amigos aqui, vemos os nossos inimigos. É nessa fase que a gente vê que muitas vezes aquele que achava que nós fizemos mal a ele, né, a gente vê a situação dele, ou que ele tenha nos feito mal, principalmente mais esse lado aí, quando a gente desencarna achando que foi enganado pelo outro, que foi explorado pelo outro, nutrindo uma raiva muito grande. Na dimensão espiritual, a gente vai ter a oportunidade de analisar isso com clareza, com verdade. Aí a gente vai ter acesso ao sentimento dessa pessoa, aos pensamentos dessa pessoa que ainda continua no mundo. Ali a gente vai ter a constatação e vai ver bem que fulano dizia que não era assim, que não foi isso, que ele não me fez mal nenhum. Hoje eu estou vendo que não fez. Porque ele pode participar do sentimento, do pensamento daquela outra pessoa. Então ele vai ver. Aí aquela raiva desaparece. Aquele ódio, aquela animosidade, aquilo desaparece. Até o próprio espírito fala, poxa, como eu fui injusto com fulano.
fulano não merecia o que eu fiz com ele, porque realmente ele não fez nada comigo. Ali ele vê a verdade. Muitas vezes, né, isso eu acho uma bênção muito grande quando a gente aprende essas coisas, porque nós somos orgulhosos, né? Nós somos ainda muito inferiores. Muitas vezes a gente não fala dos nossos sentimentos para as pessoas, né, para os amigos, para os parentes. A gente até tem vontade de falar, mas não tem coragem, não fala, né? Ou isso no núcleo mesmo ali, né? Muito ligado a nós, ou de consanguíneo ou não. Então a gente prende muito esses sentimentos, né? De verdade, a gente não fala. Aí a pessoa vai embora, né? Vai embora do mundo material. Aí dá aquele sentimento de tristeza, de aflição, de angústia, de perda. Poxa, eu podia ter falado tanta coisa boa para fulano. Fulano nem imagina como eu gostava dele e tal, né? Não falou. Mas ele está sabendo agora, fala agora. Que agora ele vai poder saber mesmo, ele vai ver mesmo, vai escutar de verdade. Porque ele não vai ter nada que o impeça de fazer uma interpretação certa, né? Uma coisa verdadeira, ele vai ver isso. Então fala, mas eu devia ter falado. Não, mas está falando, ele está ouvindo, está sentindo e está recebendo com alegria, muitas vezes aquilo, né? Eu me lembro uma vez, eu assisti uma entrevista do padre Fábio de Mello. Ele perdeu uma irmã. E ele disse que carrega uma culpa muito grande por causa disso, porque na semana, ele não entrou em detalhes, não sei de que foi, nessa entrevista pelo menos não, né? Eu ouvi até por acaso, eu estava passando o canal, aí apareceu ele na tela falando umas coisas. Ele é um homem muito inteligente, né? Ele é professor, ele tem uma visão muito, embora ele esteja muito ligado, né, aos dogmas católicos, mas ele tem uma inteligência, ele é um excelente professor. Aí ele estava na tela, eu comecei a escutar e ouvir, aí ele estava falando sobre isso, né? Porque ligaram para lá, que foi uma pergunta exatamente tocando nesse assunto, a pessoa com uma consciência pesada. Aí ele falou, você não é a única pessoa, eu também tenho a minha, assim. Aí ele contou esse fato, né? Que aí ele perdeu uma irmã, ele não entrou em detalhes, pelo menos ali, mas ele conta que ela procurou por ele na semana que ela morreu. Ela procurou por ele. E ela precisava falar com ele. E ele, cheio de trabalho, cheio de compromisso, ele não deu a devida importância a ela, né, ao que ela teria. Aí aconteceu, acho que foi um acidente. Não sei se foi num ônibus, ou foi um acidente, parece. Aí ele falou que quando ele soube disso, ele falou que bateu um remorso, uma culpa, uma coisa tão triste, que ele falou que isso faz ele chorar todos os dias. Porque ele falou, ela era muito querida, mas eu nunca disse isso para ela. Eu nunca disse que ela era uma irmã muito querida. E ela procurou por mim, eu não pude atender. Ele falou, olha, eu carrego uma tristeza, uma culpa, uma angústia por causa disso, né? Eu não sei qual é o sentimento real dele na intimidade sobre isso, né? Mas nós sabemos que ele se curaria disso com o espiritismo. Ele se curaria disso com a doutrina espírita, se ele tiver, né, se ele quiser buscar esse conhecimento, porque ele tem esse conhecimento, ele só não aplica porque ele tem uma outra linha de pensamento, que todos eles estudam reencarnação, todos eles. Isso só não é falado, mas todos eles passam por essa linha. Todos não podem falar, porque isso sempre fez parte dos ensinos. Todos eles, né? Isso tem relatos de padres falando sobre isso, né? Então, ele deve saber. Eu não sei se ele está buscando esses conhecimentos aí para dar um alívio na sua alma,
pesada, que ele falou que ele tem a alma pesada por causa disso, né? Então, com o Espiritismo, a gente aprende que os nossos afetos que partiram não sumiram, não desapareceram, não morreram. Estão junto de nós e podem ver que realmente a gente sente. Então, quando eles estão na erraticidade, eles veem os outros que ainda estão aqui, participam do sentimento verdadeiro que cada um sente por eles, dos amigos e dos inimigos, né, de todos eles, e veem quando a morte também deles, sabe quando vai ser, como vai acontecer, porque isso nós também sabemos, só que está temporariamente embotado, mas isso fez parte da escolha das provas quando nós fizemos essa escolha ao reencarnar. Então a gente sabe o gênero de morte que a gente vai ter, né, as coisas, os desígnios principais, né, a gente sabe exatamente, mas depois, quando desencarna, não tem mais o cérebro para embotar nada. Então a gente sabe de tudo. Quer dizer, eles estão por dentro, sabem quando vão chegar, quando vão desencarnar, e tem pleno conhecimento disso. Isso após aquele estado de perturbação que pode durar mais ou menos tempo de acordo com o entendimento da alma, né? Aí eles dizem assim, vemos a nossa vida passada e lemos como num livro. Isso, inclusive, não precisa nem morrer para isso, né? Naquelas experiências de quase morte, a pessoa já tem essa experiência. Porque naquele momento difícil da alma que está se desprendendo e não se desprendeu ainda, isso é automático, o próprio espírito começa a retirar os arquivos daquela casa mental que vai morrer. Que aquela casa mental vai morrer, aquela casa não vai existir mais. Então ele retira os arquivos, ele põe para o núcleo de impotenciação que existe na alma. E quando isso acontece, é como eles falam, que a vida passa toda como se fosse num filme, e realmente vai acontecendo. É igual quando a gente está fazendo, né, uma cópia de alguma coisa num computador que a gente vai passando, né, que vai aparecendo, a gente quer fazer um arquivo de fotos, né, tá tudo lá no computador, então a gente quer salvar ou quer passar para um outro lugar, então elas vão passando uma por uma rapidinho assim para a gente ver quais que interessam, quais que não interessam, é mais ou menos aquilo ali, né? Então quando não há a morte, aquilo tudo retorna à casa mental, fica no arquivo. Ou, se houver a morte, aquilo é retirado de vez e fica no arquivo da alma. Então, no arquivo da alma, está ali, liberado, para quem quiser ver. Né? Não é só para aquele, é para todos os espíritos, como a gente já passou por aqui, não se esconde nada dos espíritos, porque não tem como isso acontecer, né? A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Isso é sempre uma pergunta bastante frequente, as pessoas fazem muito essa pergunta, né? Se ela vê, né? Se eu vou sair daqui, eu vou ver meu pai, que já foi, vou ver meu filho, minha mãe, como é que fica isso, né? Eles respondem assim, ó, imediatamente, nem sempre. Né? Isso, eles são ponderados e é por isso que eu digo, a gente aprende espiritismo aqui, na codificação espírita, né? Porque há uma literatura muito romântica em torno dessa questão da morte, do reencontro, né? de que vem buscar, há todo um romantismo aí, não é dessa forma tão romântica, não é imediatamente, pode, mas vai existir aí, né, um tempo para isso. Então eles dizem, imediatamente, nem sempre. Pois, como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. Então, no estado de perturbação, não vê, não encontra, não vê, pode estar do lado, não vê. E esse estado de perturbação, ele depende, a durabilidade dele depende do nível de compreensão da alma sobre isso. Ainda que ela saiba que no mundo material ela não está mais, se ela estiver muito ligada às suas atividades,
ela está com a sua atenção voltada para aquilo ali. Ela não vê mais nada, não enxerga mais nada. É como no mundo aqui material, quando as pessoas estão com uma obsessão em alguma coisa e não querem ouvir nada que o amigo fala, que o parente fala, não querem ouvir, porque elas estão ali obcecadas por uma ideia, então não ouve. Às vezes, eu tenho uma pessoa assim na família, né? Que fala, reclama, a gente conversa, aí eu gasto uma energia. Depois, quando eu termino, ela repete tudo que falou antes. Quer dizer, ela não ouve, ela não enxerga, não adianta. Aí a irmã fala, eu não estou te falando? Para com isso, você está gastando energia. Está cega e surda, não ouve, não adianta. Não quer ouvir, não quer ver. Então, deixa para lá. Pois é, então é mais ou menos isso aí. O espírito no estado de perturbação, não adianta as outras almas que tiveram laços consanguíneos na Terra, né, que agora são irmãs, né, porque somos todos irmãos, somos criaturas de Deus. Por mais que elas queiram ajudar a outra, ela não vê, ela não enxerga, ela não consegue perceber. E isso vai durar o tempo que ela estiver ligada às atividades dela. Então não adianta, não recebe ajuda, não recebe. Está completamente fechada para isso. Às vezes, aí a pessoa pode pensar assim, mas então não adianta rezar por essas pessoas, não adianta fazer prece? Claro que adianta, sempre é bom, né? A prece, ela tem sempre um resultado positivo, um resultado favorável. Mas nem sempre ela alcança a outra pessoa da maneira que a gente queria, ou que deveria ser. Porque a pessoa estando fechada, não adianta. Ela está fechada, os fluidos não alcançam, não interagem com os fluidos dela. Mas, então não adianta fazer? Adianta, porque a gente pedindo, né, o tempo todo ali, os espíritos ficam ali auxiliando, recebendo esse chamado, eles são solidários, né, têm compaixão, eles ficam até o momento em que elas acordam, né? Mas mesmo a prece, às vezes, ela não consegue alcançar a outra pessoa, a alma, porque ela não abre para isso. Quantas vezes a gente recebe aqui na nossa reunião mediúnica a orientação de espíritos que trabalham nessa casa, que velam por nós, que preservam, né, esse trabalho lindo que é feito por eles aqui nessa casa. Quantas vezes eles vêm por intermédio de um médium e vêm emocionados, dizendo que estão nos ajudando, mas não podem fazer o que gostariam porque estamos fechados. Quantas vezes eles nos pedem, preste atenção, abre o coração, porque realmente a gente está querendo ajudar, mas não consegue se aproximar muito, porque a pessoa está fechada. Ela está um guarda-chuva aberto, né? É como aqui o passe, né? O passe aqui, coletivo. Esse passe aqui, que é feito aqui, ele tem uma atuação muito mais profunda e intensa do que o outro passe individual, né? Aquele que as pessoas entravam, ficavam ali e o médium ia de pessoa em pessoa. Esse que é feito aqui, coletivamente, ele tem uma atuação muito maior, ele tem um efeito muito mais intenso, porque não há interferência do campo energético diretamente ao campo energético daquele que está ali recebendo, do médium para aquele paciente. Ele não está direto ali, não está havendo interferência nesse fluido. Então, o que os espíritos fazem? Eles retiram os fluidos que são necessários àquele que precisa de receber, não só dos médiuns, mas de todos que aqui se encontram, porque muitas vezes aquele que pensa que está precisando, ele não está, ele está podendo doar, ele não está precisando. A gente não conhece as nossas necessidades reais, né? Então, os espíritos fazem isso. Quando nós estamos aqui, né, assim, nos oferecendo, no apoio a esse trabalho, então entramos em prece,
e pedimos aos espíritos que possam tirar, que a gente está, porque nessa prece a gente libera esses fluidos, que os fluidos que a gente tiver, que sejam bons, que possam auxiliar as pessoas, que eles sejam doados. Então, quando a gente entra em prece assim, a gente já está liberando os nossos fluidos para que eles possam ser utilizados. Esses fluidos saem sem nenhuma interferência de odores, né, de antipatias direta, porque isso é o pior, é a antipatia que muitas vezes uma pessoa que vem tem por aquele que está trabalhando na casa. E às vezes acontece, né, quando o passe era ali atrás, que as pessoas sentavam e o médium ia, muitas vezes o médium que caía para aquela pessoa, ela não tinha uma relação de simpatia com ele. Aí complicava. Porque abre, nesse momento, um guarda-chuva e não recebe nada. Não recebe nada. Pelo contrário, aquela sintonia ruim ali ainda vai carregar coisa ruim de alguém que deixou lá. Ainda tem isso, né? Porque a pessoa está receptiva para o mal. Porque, poxa, a pessoa está ali com boa vontade. Não importa o que essa pessoa é, o que ela faz na vida dela. Importa o que ela está precisando, que ela está acertando, ela está buscando melhorar. E ela, naquele momento ali, ela está se doando. Naquele momento, ela está com amor para aquela outra pessoa que está sentada ali, que muitas vezes ela nem conhece, mas que nem gosta dela, né? Então, acontece muito isso. Quer dizer, há um bloqueio. A pessoa, então, não recebe, ela está fechada. Então, nem esse bem, muitas vezes, a pessoa não recebe. Né? Porque abre um guarda-chuva ali energético contra realmente os fluidos que estão chegando. Então, isso é muito importante. Quer dizer, esse passe que é feito aqui, o fluido chega, trabalhado pelos espíritos, assim, modificado de acordo com a necessidade de cada um. Cada um é tratado por esses espíritos que são encarregados desse trabalho, junto com o fluido cósmico universal que eles trazem, né, e modificam as nossas necessidades. É um trabalho lindo, eu não vejo, gostaria até de ver, mas quem já viu, diz que é um trabalho lindo, muito mais intenso do que o outro que tem a interferência direta, né? Às vezes, quantas vezes a gente recebia, às vezes, um papelzinho, um recadinho, né, sobre a questão do passe, e nem todo médium que está trabalhando ali, ele está totalmente desprendido muitas vezes de alguma atitude, de algum gesto, né? Porque às vezes ele numa outra casa trabalhava diferente. Então isso tudo causava tanta interferência, e que a orientação é essa mesmo, é o passe coletivo. Porque aí cada um vai receber diretamente aquilo que precisa, sem interferência nenhuma, sem interferência do médium. Ele nem sabe quem é que está doando fluido para ele, se é aquele que ele gosta, se é aquele que ele não gosta, e nem tem que saber, né? Mas quando ele é individual e a pessoa está na frente, ele sabe que é dali que está vindo. Às vezes nem está. Às vezes nem está. Porque se aquele médium não estiver bem, né? Até uma vez a gente recebeu aqui também uma reclamação sobre isso, que não sabia como que uma pessoa que estava sempre reclamando de dor podia dar passe. Então, olha, tudo isso acontece, vocês não têm ideia, mas tudo isso acontece. Bom, o fato da pessoa ter uma dor não a impossibilita de doar um fluido para outra pessoa, né? Ela não está morrendo, e se ela não tiver em condições, e aquela pessoa tiver que receber, ela vai receber do outro. Então, se aquela pessoa não tiver em condições de dar o passe, ela está ali para dar o passe, ela não tem condições, ela vai ser neutralizada pelos espíritos, que vão louvar a sua boa intenção, mas não vão tirar fluido dela, porque ela no momento não pode oferecer. Então, ela tem o mérito da sua boa vontade, do amor que ela tem pelo trabalho, mas naquele dia ela não vai trabalhar. Ela pensa que trabalhou, mas não trabalhou. Porque esse trabalho não é nosso, esse trabalho é dos espíritos. Eles é quem sabem. Eles é quem sabe quem eles podem usar, de fluido de quem eles podem tirar, né? Então, a gente é mero instrumento. A gente é muito pouquinho.
é uma parte muito pequena, pequenina mesmo, desse trabalho grandioso que a espiritualidade faz. Né? Então, a gente tem que estar sempre receptivo, a prece tem que ser feita. Então, aquele, né, que está no mundo, queria falar alguma coisa para quem já foi e não falou, fale agora, converse. Ah, mas e se eu conversar, fulano vai vir para minha casa? Ele já está lá com o seu pensamento ligado a ele. Ele já está lá, ele não vai não, ele já está. E muitos ficam muito tempo, né, ali encerrados naquela atividade que eles faziam antes. Mas isso não quer dizer nada, gente. Nós temos que fazer a nossa parte, ajudar, fazer a prece e ajudar, não é? Então, essa questão deles serem recebidos imediatamente não é assim por essa razão. Porque a gente não consegue, muitas vezes, enxergar as coisas. Né? Eles dizem assim, ó. É-lhe necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. Aí sim, depois conhece. Depois ele encontra. A próxima pergunta é essa: como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? Eles fazem uma afirmativa aqui, que às vezes a gente fala, nossa, mas espírito superior falando assim, né? Eles falam assim, ó, a do justo como um irmão bem amado e longamente esperado, e a do mal como um ser que se despreza. Então muita gente acha isso aqui tão feio, né? Como um espírito bom vai desprezar o outro? O trabalho dele é ajudar. Mas aqui não é o desprezo pela alma, é por aquilo que ele fez que não foi certo. E é justo isso. Ora, ele não pode ter o mesmo, ele não pode ocupar o mesmo espaço do outro. Isso seria injusto. Né? Injusto é aquele que fez o que fez, explorou, maltratou, utilizou, usou, fez tudo errado. Quando ele está se aproximando da morte, ele se arrepende e pede perdão. E aquele que sempre se esforçou para domar as suas tendências inferiores, para não deixar que essas, não é o bonzinho nem o justo, não, é aquele cheio de problema, que sempre se esforçou, sempre se privou, né, de algumas coisas para não deixar suas tendências liberadas, sempre ajudando e auxiliando. Esse, ao desencarnar, ele não pode estar no mesmo espaço do outro, mental do outro, não pode. Não seria justo isso. Não é? Porque não basta se arrepender, tem que resgatar o seu passado. Então, é claro, o desprezo é mais pelo que ele fez. E ele realmente, ele não vai ter o mesmo ambiente mental que o outro tem. A sintonia dele é outra, ele não vai ficar perto. Não vai. Não seria justo isso. Ah, eu me arrependo e fica por isso mesmo. Aí depois ele faz de novo, ele se arrepende e fica por isso mesmo. Ele não se melhora. Ele não faz nada para ele melhorar. Por quê? Ah, porque eu vou ser perdoado mesmo? Não é assim. Não seria. É nisso que a gente entende quando Kardec falava, para a gente colocar as coisas, a crítica da nossa razão. Deixa a razão criticar. Como seria isso? Vocês achariam isso justo? Não é. Então, não pode ser. Não pode ser. Aquele que foi justo, aquele que se esforçou, que fez tudo para melhorar, não é o bonzinho não, porque nesse mundo aí de provação e expiação, tem ninguém bonzinho não. Quer dizer, tem uma minoria, mas a maioria não é. Se estamos nesse mundo de provação é porque a gente ainda está cheio de inferioridade para consertar. Mas o nosso esforço é reconhecido. Esse esforço tem que ser reconhecido, senão não valeria a pena a gente se esforçar se ele não fosse reconhecido. Mas ainda que ele não seja reconhecido por ninguém, ele é reconhecido pela própria consciência, porque a gente não vai ter remorso. Nós não vamos nos arrepender. Arrepender de quê? Se a gente fez o que pôde fazer, se a gente fez o que a nossa evolução permitia. Então, se na nossa ação tiver toda a nossa consciência ali de estarmos fazendo o melhor, a gente não tem que se arrepender. Não vai ter remorso, que a gente vai lá, bom, eu fiz tudo que eu pude fazer.
Então não tem remorso. Não tendo remorso, não tem cobrança, não tem nada. O remorso é o maior exemplo de que a gente não fez o que devia ter feito. Que a gente não fez tudo certo e sabia que não estava certo. Porque se arrependeu, teve remorso, então já sabia que não ia ser assim. Então, quando a gente faz esse esforço, ele é reconhecido. Ele é reconhecido pelos espíritos, ele é reconhecido principalmente pela nossa consciência. Então, a gente não vai ser cobrado disso aí. Então, não é justo a gente ocupar o mesmo espaço, né, na sintonia desses espíritos que não fizeram absolutamente nada para melhorar. As foram fazendo, depois pede desculpa, né? Ah, ele é bonzinho, ele me perdoa. Não é bem assim. Né? Um Deus é soberanamente justo e bom. Ele é bom, mas é justo. Então ele vai dar a cada um segundo as suas obras, segundo o seu merecimento, e não podemos correr disso aí. Vai ficar então um deverzinho de casa aqui, 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros à vista de outro mau espírito que chega? Daqui para frente. E a gente, na semana que vem, termina essa questão das relações no além-túmulo e já inicia outra ali, ó. Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos e as metades eternas. Vamos aprender direitinho o que é isso aí, metade eterna, segundo a orientação dos espíritos da verdade, dentro da codificação de Kardec. Muita paz para todos.